Oi gente, eu sou o André Queiroz, sou arquiteto sócio do Estúdio Rock. E hoje eu vou falar de um projeto que é super importante para mim, o projeto do meu apartamento. Quando eu comecei a procurar, tinham vários imóveis que tinham uma parte que eu gostava, mas sempre tinha alguma coisa que eu não gostava. Na hora que eu abri a porta do apartamento, eu falei, cara, é aqui. Só que como na vida nem tudo são flores, tinha uma coisa no apartamento que me incomodava. Os tons da madeira, tinha também uma bancada que era num granito bege, o piso também era um porcelanato bege, brilhoso, e as portas tinham um tom amarelado. Aí eu falei, cara, como é que eu posso imprimir essa personalidade que é a minha personalidade? Como é que seria o André morando lá, né? A primeira vez que eu fui visitar esse apartamento, ele ainda estava em obra, estavam ainda instalando os revestimentos. E quando eu voltei lá pela segunda vez, como eu não estava satisfeito com esses materiais do apartamento, eu fiquei pensando que materiais que eu poderia usar para trazer aquela estética de volta. Então a gente aplicou o piso cimentício no piso, na escada, aplicamos também um revestimento cimentício na parede. Esse é um revestimento mesmo, são placas que são coladas e depois rejuntadas, mas fica parecendo como se ele tivesse sido concretado no local. E também traz esse ar mais industrial. Na parte da cozinha, a gente usou um pedaço de metalon no fundo, um pedaço na frente, e no meio a gente colocou uma fita de LED. Então a gente tem essas duas prateleiras e uma prateleira iluminada, e dá uma luz excelente para trabalho. A gente criou umas prateleiras para poder colocar as panelas, e criamos um espaço para poder colocar um gaveteiro. Em cima desse móvel de serralheria, a gente colocou a bancada de granito preto São Gabriel. A bancada que vinha no apartamento, ela mordia um pedaço do pilar. Aquilo me incomodava profundamente. Aí o que a gente fez? A gente deixou o espaço que tem o pilar, o espaço ficou só para a geladeira, e o espaço da bancada ficou entre a geladeira e o fogão. Então a gente terminou reduzindo um pouco o espaço da bancada. A gente teve uma ideia super criativa, que foi não criar uma área úmida e uma área seca. A gente fez um friso em volta da bancada, e não reduziu o meu espaço e não tem uma água caindo no chão da cozinha. Bom, outra coisa que a gente fez de serralheria foi a mesa de jantar. Eu falei assim, cara, eu queria fazer essa mesa engastada na parede. E aí foi todo um processo, assim, porque a gente conversou com alguns serralheiros falaram que não dava pra fazer, a gente conseguiu fazer. A gente criou uma espera também de serralheria que foi chumbada na parede, fez a mesa com metalon bem grosso, assim, e chapeou, revestiu ela com uma chapa metálica. Quando o serralheiro dobrou essa chapa, me mandou uma foto, eu falei, cara, não pinta, porque a princípio a ideia era que fosse tudo preto. Mas eu achei tão bonita a chapa dobrada, que eu falei, cara, eu não quero que pinte de preto essa chapa, eu quero ela natural. Ele, não, mas não tá bem acabado. Eu falei, cara, mas eu quero essa estética, eu acho que é a estética que eu quero pro apartamento. Passou um verniz e a mesa ficou do jeitinho que tava. E eu sou apaixonado por ela, ela tem alguns defeitos, mas acho que a pegada é essa mesmo. Eu gosto dessa estética, assim, dessa imperfeição. Um recurso que a gente usou aqui também foi tirar o rodapé que existia, que era esse rodapé de porcelanato, e o cimentício encontra direto com a parede. Nesse ponto também você tem essa imperfeição, né? Acho que traz essa rusticidade e essa cara de inacabado que eu acho que é bem-vinda para esse projeto. A gente usou também a serralheria na parte do closet. A gente usou uma chapa metálica para fazer os fechamentos, então você tem uma certa transparência, você enxerga dentro, mas não enxerga como se não tivesse nada, ou como se fosse um vidro, traz uma certa privacidade. E a gente aproveitou essa estrutura de metalon que foi feita nesse closet para poder fazer tanto a mesa de trabalho, assim como uma prateleira na parte de cima para guardar livros, decodificador de TV. E usamos o mesmo recurso que a gente usou na cozinha, que foi fazer o móvel em MDF preto. E compramos também esses puxadores de metal, que também fica parecendo como se fosse feito pelo serralheiro. Bom, o mesmo pilar que a gente tem no pavimento térreo, ele sobe para o pavimento superior. Cria esse elemento dentro do quarto. Eu fiquei pensando como é que eu poderia criar alguma coisa ali para poder disfarçar. Também não queria ficar limitado a um local que eu pudesse botar a cama, que ficasse limitado a esse espaço desse dente. A gente resolveu fazer uma cabeceira em chapa metálica e dividi ela do tamanho que a gente quisesse e não se prender com esse pilar que estava ali no canto. Como eu tinha gostado muito da mesa em chapa metálica, eu pedi para que ele também não pintasse a cabeceira. As soldas, tanto do nicho quanto das dobras, das chapas, iam aparecer. Eu falei, mas é essa estética que eu quero, é essa estética industrial que eu quero para esse apartamento. Acho que seria legal falar um pouco do banco da entrada. É um banco que a gente trouxe de Trancoso, é do Pedro Baiano. Eu sou apaixonado pelas peças dele. Ele trabalha com as madeiras de demolição. Ele fez essa medida específica para mim, porque o banco geralmente ou é maior ou é menor que isso, né? Ele pode tanto servir como bar, ele pode servir para você chegar da rua e tirar o tênis, ele serve também como aparador para uma luminária. Enfim, é uma peça que eu gosto bastante. Eu queria um sofá que alguém pudesse dormir, se eu quisesse receber alguém aqui. Hoje é que brigar com o boy, mandar ele dormir na sala. Terminei pegando um sofá que eu já tinha, reestofando ele e modificando as almofadas. Com isso, dorme uma pessoa tranquilamente. Outro objeto também que é interessante é a mesa de centro,
que é um design do Estúdio Rock. A gente desenhou, é a primeira vez que a gente está usando essa mesa. A gente fez ela em granito verde e a gente vai disponibilizar ela à venda também. Então você pode escolher a pedra que você vai usar. A gente já está usando ela em outro projeto, que vocês vão ver mais pra frente. E eu sou completamente apaixonado por ela. Quebrou um pouco essa coisa do industrial e ele traz uma personalidade, acho que, pro apartamento. Essa poltrona eu ganhei de presente de um amigo meu, do Felipe. E ela veio com couro preto bem detonado, o couro não dava pra usar, apesar de eu gostar dessas coisas que tem história. Eu tive que restofar ela com um couro marrom, que eu acho que combinava mais com o mood aí do apartamento. Essas cadeiras que eu comprei para a sala de jantar, elas foram garimpadas em um antiquário. Foi um certo perrengue achar essas cadeiras, porque eu não achava do modelo que eu queria. Aí quando eu achava, não tinha 4. Então eu fui garimpando e achei essas cadeiras em um antiquário de Recife. E ele só vendia as 4 juntas. Então eu mantive 3 na sala de jantar e uma para servir como mesa de cabeceira. E com isso, quando eu receber mais pessoas em casa, eu consigo colocar as 4 na mesa de jantar. Outro recurso legal também que a gente usou no apartamento foi essa cortina de madeira que é do Estúdio Art. Lembra essas cortinas antigas? A gente usou para dividir o ambiente. Outra peça do Estúdio Art que a gente usa também é esse chifre, esse rino, né? Um chifre de rinossauros, que está na entrada do apartamento, que serve também para você pendurar alguma coisa. São peças que a gente adora e que trazem um aconchego para o apartamento. Apesar do apartamento ter essa base industrial, eu não queria também que ele ficasse frio. Então essas peças aquecem o espaço, né? Essas peças douradas, essas peças que têm história, madeira, tapete de vaca, trazem esse aconchego. E não fica essa coisa óbvia desse industrial que é só preto, cinza, bege, né? Então, acho que traz uma personalidade legal para o apartamento. O projeto de iluminação foi feito na Só Luz. As horas luminárias que foram usadas aqui, a gente usou luminárias pretas. Você consegue trocar a parte interna dela e usar lâmpadas diferentes. Então, você tem o mesmo tamanho de luminária, você não consegue ver a diferença de uma luminária para outra. Bom, e tem outras peças também que eu amo, que são esses vasos de cerâmica, né, de barro, que eu acho que combinam super com a peça do Marcos Camargo, que tem ali na parede. Também aquecem um pouco, né? A gente não fica só naquele cimentício e tal, acho que traz um calor mesmo para o apartamento. E essas peças são lá do Nardim Júnior, bandeja do bar também. Eu sou apaixonado por elas também. Gente, acho que é isso. Esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo aqui. Eu estava super nervoso, mas acho que deu para falar bem do apartamento. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai continuar fazendo esses vídeos, então eu espero que vocês continuem acompanhando, que a gente vai trazer cada vez mais conteúdo para vocês, tá bom?